O Gambito Alien realmente é uma novidade no mundo do xadrez. Muitos jogadores fortes estão jogando, streamers, jogadores de vários ratings, né? E ele é uma novidade, ele é muito forte. E isso tem agradado todos os jogadores. Eu quero mostrar esse Gambito para vocês. Cortez Chess no tabuleiro. O Gambito Alien realmente é um Gambito muito forte. E eu quero mostrar para vocês os principais lances e também variantes e também um jogo completo. Ele começa assim, ele é jogado E4, C6, ele é jogado contra a defesa Caro-Kann. Porque olha aqui, os lances da Caro-Kann são esses, né? E agora? Normalmente, as brancas vão jogar ou cavalo D2, cavalo C3, ou avançar o peão aqui, né? A variante do avanço. No Gambito, olha o que acontece. A gente coloca o cavalo em D2, já esperando que as pretas tomem esse peão, né? A gente toma, retoma de cavalo, vem cavalo F6 atacando o cavalo. Ao invés de voltar o cavalo para a posição original ou vir para cá para G3, a gente vai fazer o seguinte: cavalo G5. Aqui é a linha principal desse Gambito. Por quê? Quando as pretas fizerem H6 e a gente espera esse lance que aconteça, tá? Esse avanço do peão aqui, para cutucar o seu cavalo, você não vai voltar para cá, não. Você vai chegar e gambitar o seu cavalo, sim, dando um duplo na torre e na dama, na torre e na dama. Então o rei vai tomar esse cavalo. Tomando de rei, o rei fica nessa diagonal branca. E agora as brancas podem fazer o seguinte: cavalo F3, tá? Nada de colocar o bispo já aqui dando cheque, não. Nem a dama. Bom, a dama também não daria porque o cavalo está protegendo nessas duas casas, né? Mas nada de colocar o bispo dando cheque. A jogada é essa, tá? Agora as pretas podem se defender de seguinte maneira, né? Por exemplo, elas podem jogar bispo G4, cravando o cavalo aqui. Aí as brancas podem jogar o seguinte: tira o cavalo, olha só. Tira o cavalo, descravando, dando cheque. Então as pretas vão ter que responder. Dá tempo de você tomar o bispo de novo, né? Então o rei sai e a gente pode retomar de novo. As pretas retomam e a gente toma de dama, né? Podendo já pensando em vir com o bispo aqui dar um cheque, né? E as pretas estão numa situação difícil aqui, né? Mas pode ser também que as pretas não façam essa resposta, que elas joguem diferente aqui. Nessa hora, ao invés de jogar bispo G4, cravando o cavalo, elas podem jogar bispo F5, né? Uma jogada um pouco mais tímida, mas é o seguinte: a gente pode continuar nossa linha de pensamento aqui. Cavalo E5 cheque, e aqui tem duas coisas importantes, né? Se o rei for para G8, olha o que acontece, nós podemos dar mate. Olha aqui, rei foi para G8, bispo C4 cheque, as pretas têm que defender de peão, nós atacamos o bispo sai atacando a nossa torre, e agora vem a jogada interessante: bispo toma, cheque, rei vai para H7, G5, avançando o peão. E se as pretas bobearem aqui tomando a sua torre, é checkmate de peão, hein? Olha só, checkmate de peão nessa variante. Mas pode ser que nessa hora aqui, o rei, como eu falei, possa ir para E8. Que também não é muito interessante não, porque olha o seguinte, nós podemos fazer o seguinte: atacamos o bispo com G4, ele está protegido pelo cavalo, o bispo sai. Aqui não é interessante botar o bispo aqui, que senão você avança de peão aqui também, né? Ele está protegido pelo cavalo, não vai acontecer nada. E pela dama, né? E aí o que acontece? Bispo C4, querendo vir aqui, né? E dar mate, né? As pretas podem defender também de bispo G8, atacando esse bispo, né? Ele está protegido pela torre, pelo cavalo, né? É uma outra variante interessante também. Mas é que você sai com a dama aqui para continuar o ataque novamente, né?
Se o bispo tomar seu bispo, você vai lá e mate, né? Tem 2 lances. Se ele vem aqui e toma aqui, ó, vamos supor, o bispo vem aqui, toma aqui, você vai lá, ele vai voltar, você vem aqui e mata, né? Ao invés das pretas colocarem o bispo aqui em G4 ou em F5, elas podem jogar também diferente, E6, né? Fechando essa diagonal do rei, né? E aí jogando solidamente, né? E a gente pode fazer o seguinte: bispo D3, preparando a entrada do bispo ali, né? Para dar um check-in no rei. O cavalo vem para reforçar a defesa. Roque, bispo D6, torre E1, querendo já levar o cavalo lá para frente. Torre vem, cavalo E5, cheque. Cavalo toma cavalo, peão dá um garfo aqui, então vai cair ou o cavalo ou o bispo, né? Então as pretas também estão numa situação complicada nessa variante, tá? Quero mostrar para vocês uma armadilha que as brancas podem fazer também em cima das pretas, nesse gambito. Ali, aqui, né? Cavalo toma, cavalo F6, cavalo G5, H6, cavalo toma, rei toma. Cavalo F3, C5, as pretas podem jogar um C5 aqui para, né, tentar alguma coisa aqui no centro. A gente faz C3, C toma, bispo vem para cá. Olha só, aqui tá uma jogadinha, é um tático, hein? Se o peão de D tomar o peão de C, nós podemos fazer o seguinte: bispo G6 cheque, o rei vai pegar o bispo, né? Porque não tem jeito mesmo, e a gente ganha a dama, né? Então em 11 lances a gente já ganhou a dama, né? É uma armadilha que pode acontecer. E também nessa hora aqui, ao invés de jogar o bispo G6, podemos fazer também o seguinte: cavalo E5 cheque. Aí o rei vai ficar naquela dúvida também de novo, se vem aqui para perto da dama ou vem para F8, né? Para G8. E olha o que aconteceria nas duas hipóteses aqui. Se o rei vai para E8, a gente joga bispo aqui e é mate, tá? Então é um erro que as pretas podem cometer. E se elas jogarem o rei para G8 no cheque do cavalo, tem uma sobrevida aqui, né? Bispo C4, elas vão ter que cobrir de alguma forma, né? De peão, né? Por exemplo, E6. Aí nós ganhamos a dama de novo, porque o rei foi para longe da dama, né? Então essa jogadinha, esse tático de bispo funcionou. Aí, cavalo C6 e tal, e segue o jogo, né? Mas também as pretas podem, nessa hora, defender de outra forma, né? Ao invés de avançar o peão, jogar em dama D5, entregando a dama praticamente, né? Entregando a dama. Bispo toma, cavalo toma, dama toma. E agora? E6 cobrindo, dama vem, ameaçando o mate, cheque aqui, né? Cavalo C6, atacando o cavalo, dama F7 cheque, rei vai para H7, cavalo toma, peão toma o cavalo. Uma outra variante desse gambito acontece nessa posição: cavalo F3, C5 atacando o peão. Esse aqui é um nível mais alto, que o jogador de preta já entende melhor. Essa é a melhor posição para os pretos. C3, cavalo C6, bispo D3, peão toma, peão retoma, bispo vem para G4, cravando o cavalo, dama vai para B3, saindo do cravamento, e bispo E6. Aqui a vantagem das pretas é de 3.2, tá? Então essa aqui é a melhor posição para as pretas. Agora a dama pode ou recuar, né? Ou tomar esse peãozinho aqui, né? Tá tudo tranquilo ainda, mas as pretas estão com vantagem. Então essa posição é a única que dá vantagem para as pretas depois de toda
essa estratégia do gambito. Tá? Uma outra variante que pode acontecer é quando você toma esse peão aqui de cavalo e as pretas não jogam o cavalo aqui, elas jogam o bispo aqui, tá? Bispo F5. Aí você faz o seguinte, tira o cavalo, né? Que a ideia do gambito é essa, né? Aí a gente espera o H6 aqui, né? Pode vir em seguida ou depois. Aí toma o peão, a ideia do gambito ainda. Rei toma. Não adianta você vir com a dama para cá, porque se ele cobrir aqui de peão, você não ia pegar o bispo, né? O peão protege o bispo também. Então a melhor jogada aqui é cavalo F3, mandando o cavalo para o ataque, como já mostrei nas alternativas anteriores. Aí vem cavalo F6 dando cheque, o rei vai para G8, bispo C4 cheque, cavalo D5. Aqui a vantagem das pretas é mínima, 1.4, tá? Então também é uma alternativa interessante para as pretas, ao invés de jogar o cavalo aqui, né? Sair com o bispo, né? Bispo para F5. Agora eu quero mostrar uma partida para vocês inteira, em que o jogador de brancas realmente mostrou como esse gambito é forte. E vamos lá, E4, C6, cavalo F3, D5. Cavalo C3, aqui está um pouco diferente, né? Na hora que ele tomar aqui, a gente já toma com o cavalo aqui, então a gente não colocou o cavalo aqui, né? E o cavalo ficou aqui. Ele toma, se ele toma, cavalo F6 atacando o cavalo, vai o cavalinho para lá para fazer o gambito. H6, né? Tem que esperar o H6 acontecer para você fazer esse gambito. Vai lá, toma, rei toma, porque deu duplo. Aí o jogador de branca jogou o cavalo E5, cheque. O rei foi para E8 para ficar perto da dama, ok. Bispo D3. Qual é a ideia? Jogar o bispo aqui e é mate, né? Então o que as pretas fazem? As pretas já estão preocupadas com o que vai acontecer, né? Dama D5. Porque aí a dama saindo deu uma casa para o rei fugir, né? Se você vem aqui dar cheque, o rei vem para cá. E é o que acontece. As brancas dão cheque, o rei sai. Só que aí vem D4, protegendo o cavalo, estava sem proteção, e deixando esse peão aqui solto. Bispo E6, roque, aí já protege o peãozinho em G2, cavalo para D7 das pretas, C4 atacando a dama, o peão está protegido pelo cavalo, dama vem para assim, as brancas continuam atacando a dama. A dama vai para C7, recuando, bispo F4, preparando aqui uma jogadinha do tipo cheque, vem dar cheque aqui e toma a dama, né? Então as pretas já tomam o cavalo. E aqui as brancas optaram por esse lance, né? Tirar o peão daqui, dando um cheque descoberto e atacando esse cavalo. Olha a situação das pretas como está ficando esquisita, né? Cavalo para D7, protegendo o cheque. Bispo vai para F7. Se o bispo tomar, né? Claro, né, o que acontece? Se tomar aqui, vai perder a dama, né? Porque a dama não pode vir para cá, senão é mate, certo? A dama não vai. Vai ter que tirar a dama daí. E com isso a gente vai ganhar esse bispo. E ficamos com o peão aqui a uma casa da promoção, né? E 1.2 de vantagem, né? Para as brancas. E6, cutucando a dama. Dama C8. Torre E1. O jogador de brancas não quis tomar o bispo. Fez torre E1. Bispo toma. Queria ser tomado, né? A torre vem. Peão ataca o bispo. Esse cavalo está cravado. Aproveitando que ele está cravado. E ataca a torre. Então a torre vai se mexer. A torre vai para H7. Dama D3 atacando a torre. Bispo G7. Deixando cair a torre. Para tomar esse bispo que está aqui, né?
Aí as brancas tomam a torre. O bispo toma. O jogador de pretas tomou de cavalo o bispo, né? Achou melhor tomar de cavalo o bispo. Dama vai para G8. E aqui a situação das pretas está completamente perdida. Ó, 6 pontos de vantagem para as brancas. Cheque com a outra torre. O rei sai. Torre vem, dá cheque de novo. Ou cobre de cavalo ou de dama. Só que se jogar a dama aí, bom, além de perder a dama, ainda vai perder. Além de perder essa dama com a torre, ainda vai perder a outra torre também, né? Aí o rei sai. A dama das pretas agora tenta um contra-ataque, né? Porque ela tem um cavalo aqui e a dama. E o rei tá meio exposto, não tem proteção, né? Não tem cavalo aqui para proteger o roque. Então é uma tentativa das pretas, um sufoco aqui, né? As brancas continuam. A ideia é dar cheque no rei. E agora torre vem para cá, saindo do ataque da dama, né? E o rei tá morto aqui, não tem como fugir, né? Então as brancas têm que ficar dando cheque direto. Aí as pretas dão cheque aqui, cavalo F3, o rei vai pro cantinho. Agora as pretas querem dar mate aqui. Isso força as brancas a jogar torre G1. Aí as pretas vão lá, tomam o peão para armar mais a confusão aqui, né? E agora? A ideia é as brancas darem mate aqui, por isso que elas jogam a torre para B3. Se a dama vier aqui é mate. As pretas têm que proteger aqui de alguma forma, né? E elas jogaram dama E4. E aí jogou dama B7 cheque, rei A5 e dama A3 checkmate. Não tem jeito. O jogador de pretas na correria aqui errou os últimos lances e acabou perdendo. Mas esse jogo aqui mostra toda a força desse gambito alien. E aí, o que você achou desse gambito alien? Muito interessante, né? É muito forte realmente para as brancas, perdendo um cavalo no comecinho do jogo, mas tem um forte jogo. E inclusive essa última partida mostrou isso. Espero que você tenha gostado do vídeo e até o próximo vídeo. Valeu!